Olá, sejam todos bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Estamos começando agora uma maratona de vídeos sobre teoria, história e percepção musical, que é uma das formas de contrapartida da premiação da Lei Aldir Blanc. Essa é uma série de aulas onde apresentaremos o conteúdo lá desde o comecinho, para você que está iniciando no mundo da música, ou você que já toca há um tempo, mas nunca teve muito tempo de se dedicar à teoria musical. Essa é a sua oportunidade. Como vai funcionar? Todas as quartas-feiras, eu ou um dos monitores aqui da orquestra vem trazer um conteúdo novo para vocês. No final de cada aula, traremos alguns exercícios para você praticar aí de casa. Na aula seguinte, corrigimos o conteúdo do vídeo anterior e passamos novos exercícios do conteúdo atual. Vamos sempre tentar trazer uma curiosidade musical. E você que está chegando agora, já curte nossas redes sociais, compartilha para que esse conteúdo chegue a mais gente e nos acompanhe nessa jornada. Então hoje vamos falar sobre parâmetros do som e depois uma breve história sobre a notação musical. E desde já fica você sabia? Você sabia que as notas musicais nem sempre foram redondas? Então fica aí que a gente já fala disso. O primeiro parâmetro que a gente vai falar é a altura. E aqui a gente pode dividir entre alturas definidas e alturas não definidas. Bom, alturas definidas são alturas, como o próprio nome diz, que a gente pode definir, que a gente pode mensurar. E alturas não definidas, que a gente não pode mensurar, que a gente não pode medir. Como exemplo de alturas definidas, a gente tem e alturas indefinidas. Todo som produzido de forma natural é vibração. O som é uma onda capaz de propagar-se pelo ar e por outros meios a partir da vibração de suas moléculas. Os sons são percebidos por nós quando eles incidem sobre o nosso aparelho auditivo, que são traduzidos em estímulos elétricos e direcionados ao nosso cérebro, que os interpreta. Os seres humanos são capazes de ouvir uma faixa de frequência sonora chamada de espectro audível, que se estende entre 20 Hz e 20.000 Hz aproximadamente. Aquela nota lá, que a gente ouve quando o pessoal vai afinar a orquestra, ela vibra 440 vezes por segundo. Cê é louco, hein? Uma coisa que a gente precisa aprender no início é diferenciar entre grave e agudo. Então, um exemplo de som agudo e um exemplo de som grave. Mas aqui, como você viu, eu exagerei, porque a ideia de agudo e grave são relativas. Olha só, se você toca esse som, ela soa como agudo, mas em relação a esse som, o som anterior é relativamente mais grave que o segundo. Assim como se você toca esse som, que soa grave, mas em comparação a esse, ele é mais agudo em relação ao seguinte. Entendeu? Você viu nesse último exemplo que eu toquei dois instrumentos diferentes, certo? Percebeu que cada um tem um som diferente? Essa diferença de som a gente chama de timbre. O timbre é como se fosse o RG de cada som. Como, por exemplo, o som da sua voz. Já aconteceu de ligarem na sua casa, você atender e acharem que é sua mãe ou seu pai? Isso acontece porque provavelmente você tem características físicas parecidas com eles. Eles são de sua família. E assim como você, os instrumentos também têm famílias.
Quer ver um exemplo? O som se parece, o timbre se parece, mas não são iguais. Isso porque eles são da mesma família, da família dos metais. Claro que, como toda família, tem sempre aquele que não se parece com ninguém. Os dois da família das madeiras, mas com sons ou com timbres totalmente diferentes. Deu para pegar o que é timbre? Então vamos falar do terceiro parâmetro, intensidade. Essa característica nos permite diferenciar se o som é fraco ou forte. Mas aqui, como vocês viram de novo, eu exagerei, porque essa diferença pode ser muito mais sutil, como nesse exemplo. Forte, fraco. Fraco, forte, fraco. Fraco, forte, fraco. Fraco, forte, fraco. Sacou? E por falar em Handel, olha esse trecho do filme Farinelli. Eu poderia ter ficado mais. Esse exemplo nos leva ao nosso quarto parâmetro, duração. Essa característica nos permite identificar se o som é longo ou curto. Mas como eu falei no exemplo de forte e fraco, de grave e agudo, longo e curto também é relativo. Um som assim pode ser longo em relação a um som assim. Entendeu? Beleza? Então agora vamos ao nosso Você Sabia? Como eu falei lá no início, as notas musicais nem sempre foram redondas. Isso porque lá no início tinha uma coisa chamada neuma. Esse, que hoje é nome de gente, eram notações musicais lá do início. E eles eram assim. O sistema moderno de notação musical que conhecemos hoje se originou das neumas, que eram uma forma de representar intervalo, direção da melodia, para cima ou para baixo, entre outras coisas. No começo era colocado em cima das sílabas do texto, mas a galera ainda se atrapalhava cantando. Então colocaram uma linha horizontal para tentar resolver o problema das alturas das notas. Como eles viram que esse recurso era bom, foram acrescentando linhas e linhas até chegar nas 5 linhas e 4 espaços que temos hoje. Ao longo dos séculos, as notações musicais foram tomando formas cada vez mais sofisticadas, a fim de representar com mais precisão a complexidade das músicas que iam surgindo, até chegar ao sistema de notação que temos hoje. Eu não vou detalhar muito, mas vou deixar um link aqui embaixo caso você queira saber um pouco mais. Ah, outra coisa. Você sabia que o nome das notas musicais que conhecemos hoje vem de um hino em homenagem a São João Batista? Tá aqui, ó.
Beleza, então vamos aos exercícios. No vídeo de hoje, teremos 4 exercícios, cada um dos exercícios divididos em A, B e C. O primeiro exercício é sobre altura. Você deverá dizer se o primeiro som é mais grave ou mais agudo em relação ao segundo som. Se tiver na dúvida, é só se perguntar: o primeiro som é mais grave ou mais agudo? Vamos lá então? O segundo exercício é sobre duração. Você deverá dizer se o primeiro som é mais curto ou mais longo em relação ao segundo. Se tiver na dúvida, é só se perguntar: o primeiro som é mais curto ou mais longo? O terceiro exercício é sobre intensidade. Você deverá dizer se o primeiro som é mais fraco ou mais forte em relação ao segundo. Se pintar dúvida, é só se perguntar: o primeiro som é mais fraco ou mais forte? O último exercício é sobre timbre. Você deverá dizer se o primeiro som é igual ou diferente em relação ao segundo. Se tiver na dúvida, é só se perguntar: o primeiro som é igual ao segundo ou diferente do segundo?